fé. Parte 2. A história dramática de Frei Ugolino. Continuando a série Os Curandeiros, dessa vez é a hora da gente falar do Frei Ugolino, da região aqui de Santa Catarina, Rancho Queimado. Frei Ugolino nasceu numa região e a sua história, vocês vão ver, ela é muito mística, dramatizada, despertando na região e nas pessoas que ouviram falar da história e das ações desse frei, muita fé, a ponto de um livro analisando esse fenômeno do Pedro Grisa, né? O nosso professor Pedro Grisa de parapsicologia, tentar decifrar o que significa esse poder da fé. Onde é que está essa força? Da onde que ela vem? Vocês vão ver aqui no programa Psiquiatria Sem Fronteiras. Vocês tiveram a iniciativa de montar como é que é isso? Uma associação? Sim. Na verdade, eu senti um chamado muito grande dentro de mim, que eu tenho essa parte espiritual, dessa conexão, né, de eu ter a certeza de que o Frei não iria ficar feliz se o nome dele acabasse em nada. Eu trabalho pela doação, ele trabalhava pelo amor, mais ou menos que a minha pessoa eu gosto de estar fazendo isso. E veio essa luz, essa força grande dentro de mim, e eu comecei a dialogar com meu colega de trabalho. Vamos começar, e eu orei muito, e do nada aconteceu as coisas perfeitamente. Então, muitas pessoas que conheceram o Frei Ugolino, uma delas, a minha mãe. Perfeito. A minha mãe, de lá de São Paulo, veio algumas vezes aqui, outros parentes vieram aqui falar com o Frei Ugolino, e tiveram a graça, vamos dizer, chama isso, né? E tiveram assim, um benefício daquele contato e tal. O Frei Ugolino chegava a dizer para minha mãe que não precisava ela vir necessariamente aqui, que a distância ele conseguia fazer com que chegasse aquele benefício para ela. Mas muitas pessoas querem saber se vai ter continuidade aqui no conventinho, esses tipos de processo de cura, proporcionado pelos que são ligados a isso ou que tinham essa relação com o Frei. Você acha que vai voltar nesse conventinho? Na verdade, o Instituto vai trabalhar para que isso aconteça, que a gente possa não deixar morrer a memória dele, mas dar continuidade às atividades disso, né? Mas é uma questão que envolve um processo que envolve a questão da Igreja Católica, a Secretaria Municipal, a gestão pública municipal. Isso pode vir um dia acontecer se tudo isso estiver alinhado e todos estiverem de acordo. Então, Noronha, dentro desse viés ainda, né, e que se vai haver ou se não vai haver, tem toda uma história que envolve, né, direitos autorais, tem toda uma história que envolve o patrimônio que hoje é dos irmãos franciscanos, né, da congregação. A gente do Instituto está trabalhando no objetivo de ajustar isso e ajustar essa engrenagem, né, para que a gente possa, é um sonho, e para mim, eu quando vim para o Instituto, eu vim com esse sonho, como parapsicólogo que sou, ir e levar a história do Frei Ugolino para todo mundo. E daí a gente ainda ir buscar recurso, ir procurar formas de, se for o caso, levar a imagem do Frei Ugolino à canonização, se for possível, e iniciarmos um processo, né? A gente no Instituto está trabalhando com o objetivo meramente de fazer roteiro religioso nessa região aqui, levar essa saga do Frei Ugolino, né, que andou e acabou indo até na Alemanha, levar a história da imposição de mãos e da mumificação, coisa que a Igreja Católica não via com bons olhos na época.
ele era perseguido, mandado para outros lugares, transferido. Então toda essa história a gente quer resgatar. Mas aí você imagina com quanto a gente tem que gastar azeite para fazer essa engrenagem trabalhar redonda, né? Nós no Instituto estamos há mais de um ano, né, Kelly? Buscando forma de conciliar, inclusive na família, conversando com um, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, para resgatar a história do Frei Ugolino. E tudo às nossas custas. Nada à custa de ninguém. O Instituto, de acordo com os voluntários que ele tem, ele está indo buscar recurso, né? E levar esse projeto que, com certeza, daqui a pouco, muito da história que está lá no livro do Grisa vai trazer benefício, inclusive para sua mãe lá. Por quê? Porque o Frei Ugolino fazia o quê? Bilocação de consciência. Ou seja, eu vou me arriscar a dizer inclusive o seguinte: ele fazia o papel do Deus que era. Porque se somos filho de Deus, o Deus está dentro da gente. E aí eu, como filho, tenho que exercer essa herança que o Deus me deu, né? E fazer. E se Deus está em todos os lugares, a bilocação de consciência nada mais é, né, do que esse Deus que se desloca e está em todos os lugares. Um dia estávamos conversando sobre milagres e a canonização de um padre lá em São Paulo. Inclusive o Papa veio até aqui e o Frei fez uma conta junto comigo ali. O número de milagres que o outro, né, o colega de profissão dele tinha feito, e o número de ações de cura, né, que ele poderia chamar bem de milagres, segundo o próprio Frei Ugolino, que ele havia feito na região. Você sabe disso, né? Então, toda essa história, né, remete lá ao processo psíquico que a gente está acostumado, né? Quando o Grisa fala que ele traz por uma palavra, por um gesto, por uma situação, na hora que a gente está em dificuldade, tudo isso leva a gente caminhar num processo psíquico que desperta a fé. E quando desperta a fé, tudo acontece. E era aí que o Frei Ugolino, né, quando ele dizia também, né, tudo por Jesus, nada sem Maria, né, a religiosidade de Angelina que a gente conversava antes, está aí. Tudo isso remete a uma questão de espiritualidade, né? E aí quem tem ouvido ouça, quem acredita divulga, e quem não acredita fica no seu caminho. Nós temos muitos escolhidos, muitos chamados, poucos os escolhidos, e eu me arrisco a dizer, Frei Ugolino era um dos escolhidos. E não por acaso veio nascer aqui, numa cidadezinha pequenininha, em meio à natureza, para mostrar para o mundo que não é a tecnologia que santifica e que cura, né? É a fé. Vou fazer uma pergunta para o parente aqui, ó. Para o parente do Frei Ugolino, ó. Você viu o que o Valdeci falou, né? O Frei Ugolino, ele incomodava muitos da sua congregação e ele tinha que arranjar uma colocação para ele. Sempre muito delicado, os padres, uma colocação. Inclusive, quando ele foi para a Alemanha, ele foi para poder tirar esse incômodo que ele causava, porque as pessoas vinham procurá-lo e no lugar não era adequado, vinha aquele pessoal, então incomodava a congregação, né? Isso antes do conventinho. Aí, mandaram ele para a Alemanha. Agora eu vou perguntar para o parente. Ele incomodava muito a família? Você ouviu falar do Frei Ugolino, assim, incomodar muito a família? Ele é um menino problemático antes de ser frei? Nunca ouvi falar. Ele era muito estimado pela nossa família, né? Meus irmãos mais velhos que falavam, mas que conviveram com ele, cresceram com ele aqui. E a gente respeitava, tinha muito respeito por ele.
Mas olha só, vamos ver na tua família, né? Você desde pequenininho. Geralmente a gente tem os filhos num sítio tão bonito como esse, né? Num lugar como esse, mas ó, tem muita coisa para fazer, né? Tem coisas para plantar, tem que cuidar da criação. Então, geralmente os filhos é que ajudam a família a criar. Você ajudou a sua família a criar. E lá naquela família do Frei Ugolino, não nascia ninguém, quer dizer, nascia, mas não conseguia vingar. E nasceu e só tinha ele e ele estava lá na roça com a família. Né? Vamos ver, como é que é esse negócio de você? Você ajudou a sua família a cuidar do sitinho? Sim, claro. Mas como é que é esse negócio? Você ajudava mesmo? Você sabe cuidar do que aqui na parte do sitinho? Criação, trabalhava na roça. Eu me criei assim, sem luz elétrica, sem nada. Aqui não. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com criação. Nós tínhamos umas vaquinhas, mas eu queria ter mais, né? Agora, se a gente vier para a pousada aqui, onde é que é a pousada? Vamos conhecer essa pousada? Vamos lá? Vamos conhecer a pousada lá, ó. Vamos conhecer a pousada aqui, que um dia eu vou vir aqui para ficar, hein? Aí nós temos um galpão para fazer até encontros, ou até casamento já tinha aqui. Está aberto aqui. Esse galpão todo aqui dá para fazer uma festa, então, aqui. Sim, sim. Por isso que... Não, aqui dá para 5 pessoas. É. Por isso que eu falei que ele faz parte da nossa história. E se mata porco aqui? Não aqui, Vamos lá. daí é Hoje, lá aqui não tem. Aqui é no outro galpãozinho lá. Que Assim, na região, estou dizendo, se mata. Isso, Não se cria cabrito aqui não, né? não. Cabrito não é mais porco e o quê? Porco, gado, búfalo. Búfalo? Tem até leite de búfalo aqui? Quando nós entramos aqui tinha um búfalo. Não, a gente não tira, mas Até mesmo porque o búfalo não fornece leite, né? A búfala que deve servir leite, né? Ai, gente. Olha só.